porque nós vamos continuar aprendendo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro cristão não é aquele que vai à igreja. O verdadeiro cristão é aquele que segue os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro cristão é aquele que vive de acordo com a palavra de Deus. E hoje nós vamos aprender sobre o que significa você ajuntar tesouros no céu. O que significa os tesouros ou as riquezas espirituais? Hoje nós vamos aprender sobre isso. Porque durante a nossa vida nessa terra nós aprendemos sobre como ajuntar riquezas na terra. Desde criança, normalmente já somos colocados na escola e já somos logo orientados da seguinte forma: você tem que estudar, se você não estudar você não vai ter nada na vida. Desde pequeno nós já somos sempre orientados a nos preocuparmos com as coisas materiais, terrenas. E é impressionante como que ninguém fala das riquezas espirituais para nós, das riquezas eternas, dos tesouros no reino dos céus. E é sobre isso que nós vamos aprender hoje, porque o Senhor Jesus fez questão de deixar esse ensinamento no Sermão da Montanha. Vai comigo lá em Mateus, por favor, capítulo de número 6 e versículo de número 19. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, deixa eu só reforçar um pouco aquele nosso aprendizado de domingo passado, porque talvez tenha ficado alguma dúvida na cabeça de alguém quando nós aprendemos sobre como jejuar. Talvez algumas pessoas saíram daqui pensando que nós não temos a necessidade de jejuar. Não foi isso que nós aprendemos. Nós aprendemos qual o verdadeiro motivo do jejum. O que nós aprendemos aqui é que o jejum bíblico não tem nada a ver com as conquistas que eu desejo em minha vida. Eu vou jejuar para passar no concurso da universidade. Não vai funcionar. É porque não é bíblico. Eu vou jejuar porque eu tenho uma dívida para pagar, eu não sei como, eu vou jejuar para Deus me abençoar e eu pagar essa dívida. Isso não é jejum bíblico. O jejum bíblico tem a ver com o arrependimento do ser humano. O jejum bíblico tem a ver com a maneira que ele enxerga a necessidade de restabelecer uma comunhão com Deus. E ele está triste por causa de seus erros, de seus pecados diante de Deus. Então ele faz o jejum como um mecanismo de humilhação, de conserto com Deus. E assim, a alma dele passa a estar limpa, a ficha dele, vou usar um linguajar bem simples aqui. A ficha dele agora diante de Deus fica como? Limpa, e a partir daí, as orações que ele fizer serão ouvidas. Esse é o jejum bíblico. Então eu não tenho que jejuar? Claro que agora que eu entendi, agora que eu realmente preciso o quê? Jejuar. Por quê? Muitas das vezes a pessoa diz: eu oro, e não tem resposta. O que está acontecendo? Então nós aprendemos que enquanto a ficha está suja, estou usando um linguajar simples, tá bom?
a ficha do bispo Paulo está suja diante de Deus, então ele vai orar, mas Deus não vai ouvir, não vai responder. Não vai responder. Então nós temos que estar limpos diante de Deus. E aí entra o jejum. Amém? Então é só dando uma reiterada aí, porque ficou mais leve. Ficou. A religião nos ensinou assim, né? A jejuar para adquirir coisas, jejuar pela família, jejuar pelo bispo, jejuar pelos governantes. Aí olha o fardo que a religião joga em cima. Aí é por isso que tem muita gente que fala, não, eu até admiro assim a igreja, mas eu ainda não estou pronto, não. Já viu muita gente falando assim, eu não estou pronto ainda, não estou preparado? É porque as pessoas ficam de fora, vendo o fardo pesado que a religião joga no povo dentro da igreja. Aí a pessoa fala, não estou preparado para carregar esse fardo aí, não. Não aguento, não. A pessoa diz assim, é melhor nem ir, porque se eu for não vou conseguir fazer. Então por isso que Cristo disse que o fardo dele é leve. É suave. Os ensinos dele não são penosos. Não são. Se eu tiver um pouquinho ali de força de vontade, se eu quiser ali, abrir a minha mente para receber os ensinamentos de Cristo, pode ter certeza que eu vou conseguir fazer aquilo que ele está ensinando sem nenhum tipo de peso. De peso. Então é isso que nós aprendemos sobre o jejum. Amém? Por isso que você não deve faltar no culto de domingo, pessoal. O culto de domingo nós estamos tendo aqui uma sequência do que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. E vamos falar aqui, Mateus 6,19. Os tesouros no céu, as riquezas espirituais, os valores espirituais e celestiais. Amém? Vamos ler aqui no versículo 19. No 19. Olha o que o Senhor Jesus disse. Não ajuntem tesouros aonde? Aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas, e o que, pessoal? E os furtam. Vamos entender. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Primeiro a gente tem que entender o contexto, a cultura, a época, para a gente começar a compreender o que Cristo Jesus quis dizer. Ali ele fala de traças e ferrugem destruir os tesouros. Hoje, quando uma pessoa ela ajunta tesouros nessa terra, normalmente ela ajunta dinheiro no banco. Normalmente. Ou então ela constrói casas para alugar, enfim. Estou falando de ajuntar tesouros. Hoje nós enxergamos o ajuntamento, o acúmulo de riquezas desta forma. Ah, olha, o fulano é o mais rico do mundo. Ah, ele tem 7 trilhões. Cadê esses 7 trilhões? Se você perguntar para ele, me mostra. Não está ali. Está no banco. Mas na época em que Jesus pregou essa mensagem, as pessoas, elas guardavam as coisas
com elas. As roupas que hoje para nós não vale muita coisa, naquela época eram muito valiosas. Quem tinha boas roupas eram consideradas pessoas ricas, bem-sucedidas. Tanto é que quando nós falamos de José do Egito, você se lembra o momento em que os irmãos dele começaram a se enfurecer mais contra ele? Se lembram o que aconteceu? Quando o pai dele mandou fazer uma roupa especial para José. Mandou fazer então uma roupa valiosa para José. Aos olhos dos irmãos, é como se estivesse acontecendo assim: vem cá, meu pai, ele já está dando o que ele ajuntou, a riqueza dele para um só, e os outros? E nós? Então veja que, biblicamente, sempre que se falou de roupas, sempre foi atribuído um grande valor econômico. Então por isso que Cristo estava dizendo assim: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças vão destruir. As traças comem o pano, comem as roupas. Então Jesus estava dizendo assim: às vezes, sua preocupação é tanta em ajuntar roupas para dizer que você conquistou algo, para dizer que você é rico, sendo que vem um bichinho pequenininho e destrói tudo. Às vezes, quando você vai perceber, já não tem nem como usar aquela roupa mais. Você se esforçou tanto para aquilo e no final você não tem nada. Olha como que isso é fútil. Olha como é que isso daí é muito fácil de ser destruído. Outra coisa que as pessoas da época bíblica também acumulavam, ajuntavam como riquezas, eram peças de metal, taças, panelas, vasilhas, no geral, de metal, cobre, prata e outras coisas mais, outros tipos de metais. Então aquilo indicava também que aquela pessoa tinha o quê? Tinha posses, tinha dinheiro, era bem-sucedida. E Jesus disse assim, não ajuntem tesouros aqui na terra, onde a ferrugem os destrói. Então Jesus começou falando das roupas, porque era uma coisa preciosa naquela época. Ele continua falando dos objetos de metais, porque também era muito valorizado pelas pessoas. E ele termina assim, e onde ladrões arrombam o quê? Arrombam o quê? Casas e os furtam. Aí ele já foi para o lado das pedras preciosas, o ouro, outro tipo de pedras, moedas. Naquela época tinham moedas, na época de Jesus, já tinham moedas. Jesus estava falando, você fica tão preocupado em ajuntar isso aqui. Vem um ladrão, invade a sua casa, rouba o que você tem, furta o que você se esforçou tanto para juntar,
e você fica sem nada. Então, o que Jesus estava ensinando aqui? Presta atenção que é muito forte agora. Jesus estava dizendo assim para as pessoas que estavam no Sermão da Montanha e que diziam querer seguir a Ele, seguir a Jesus. Diziam querer a vida eterna. Jesus estava ensinando da seguinte forma: se vocês realmente querem a vida eterna, vocês vão ter que mudar o tipo de mentalidade que vocês têm. Porque o ser humano, ele é muito mais voltado para as coisas materiais e físicas do que para as coisas espirituais e celestiais. Você investe a maior parte do seu tempo e da sua vida naquilo que é físico, que é material, que logo, de alguma forma, se acaba, é destruído, ou você parte deste mundo e fica tudo aqui. Então você envolve a maior parte da sua vida, você dedica a maior parte da sua vida nisso, ao invés de dedicar mais da sua vida aos valores espirituais. Jesus estava dizendo, essa mentalidade precisa mudar. Isso precisa ser diferente. Às vezes você vai ver uma pessoa, por que ela não lê a Bíblia? Fulano, você já leu a Bíblia? Não. Por quê? Porque eu não tive tempo. E por que você não teve tempo? Ah, porque eu estava fazendo isso, eu estava fazendo aquilo. E quando você vai ver o que ela estava fazendo, direta ou indiretamente, estava ligado às coisas materiais, aos tesouros dessa terra. Fulano, vamos para a igreja? Não, hoje não vai dar. Por que não vai dar? Não, porque eu tenho algo para fazer. Aí quando você vai ver o que ela tem para fazer, normalmente está vinculado o quê? Aos tesouros terrenos, aos tesouros materiais, aos projetos humanos. E assim a pessoa vai desprezando, às vezes até de uma forma inconsciente, as riquezas celestiais e espirituais, para dar valor às riquezas materiais, às riquezas físicas. Isso daí só cada um de nós podemos fazer uma análise da nossa vida. Não tem como o outro fazer por nós. Nós vamos aprender no decorrer dessa mensagem de hoje como que a Bíblia nos mostra o quanto nós aprendemos errado, o quanto nós temos feito errado e o quanto o inimigo se aproveita disso. O inimigo sabe que a nossa doutrina humana, que nós fomos programados, eu e você, para nos apegarmos a isso aqui, ó, ao material físico. Ele sabe disso. O inimigo conhece você melhor do que você se conhece. Ele sabe quais são as suas avarezas, suas ganâncias, o que é que você procura. Ele sabe. Ele conhece o ser humano. Ele sabe quais são as fraquezas do ser humano. E normalmente elas estão ligadas ao que é material, ao que é físico, às riquezas deste mundo. Por isso que Paulo disse a Timóteo, se eu não me engano, foi Paulo que disse a Timóteo, que o amor
ao dinheiro é a raiz de todos os males. Como assim a raiz de todos os males? O que isso significa? Significa que é o começo da destruição da alma de alguém. O apego que ela tem ao que é físico, que é material. A preocupação que ela tem de ajuntar coisas aqui. O tempo que ela dedica a essas coisas e despreza o que é espiritual, o que é celestial. E normalmente, sabe por que isso? Porque aquilo que é espiritual, a pessoa diz, mas cadê? Como é que é? Como é que funciona? Onde está? Ela quer pegar. Ela quer sentir. Só que aquilo que ela busca de riqueza espiritual, se ela busca, ela só vai ter acesso no dia que ela deixar este mundo. É como se fosse uma grande poupança. É como se fosse uma grande poupança que a pessoa não pode sacar nesta vida. Ela vai investindo, vai investindo, vai investindo, para que no porvir ela faça aquele saque, ela tenha aquele acesso. Olha o que diz aqui, ele não achou ali em Timóteo não? Achou, olha lá, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Pode marcar na sua Bíblia aí também. Olha o que diz, pois o amor ao dinheiro é a raiz de quê? É a raiz de quê? De todo mal. E alguns, por tanto desejarem o quê? Dinheiro. O que é dinheiro? As coisas materiais, físicas deste mundo. As riquezas deste mundo. Alguns, por tanto desejarem dinheiro, por tanto se dedicarem para ajuntar coisas nesta terra, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Por que a pessoa se desvia da fé? Por quê? Porque ela não tem tempo de se dedicar às coisas espirituais. Ela não tem tempo de se dedicar às riquezas celestiais. Então ela vai se dedicando aqui, ó. Ela vai se dedicando aqui, ó, às riquezas materiais. Tem gente que já perdeu a família. Tem pessoas que já perderam a família. Portanto, se preocuparem com o quê? Com dinheiro. E ainda diz, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer para dar uma condição melhor para minha família. Que família? Que no final nem família vai ter? Vai juntar o quê? Para dividir no divórcio? Acho que é isso, né? Para dar pensão para os filhos? Deve ser isso. Porque vai chegar um ponto que a pessoa vai ter se dedicado tanto ao que é físico, material, que até a família ela já vai ter perdido. Vai ter perdido tudo. Mas a maior perda é a perda espiritual, porque ela vai se desviar do quê? Da fé. Ela vai se desviar da fé. Se você não investir nos tesouros espirituais, se você não investir nos tesouros celestiais, nas riquezas eternas, mais cedo ou mais tarde você vai se desviar da fé. Você vai se desviar da fé. E olha lá, ó. Então, quando se desviam da fé, afligem a si mesmos com muitos sofrimentos. Então, olha a preocupação de Jesus, nosso Senhor, em nos ensinar o que realmente nós devemos investir.
E Paulo continua falando com Timóteo, olha que forte, versículo 11. Você, porém, que é um homem de Deus, fuja de todas essas coisas, mas, olha que forte, Paulo falando, você que é de Deus, foge disso. Você que é um homem de Deus, foge disso. Tem uma visão diferente. Então a pessoa que é de Deus de verdade, ela consegue ter uma visão diferente. Mas quem está apenas seguindo um processo religioso, não consegue ter essa visão. Não consegue. Busque a justiça. Justiça é obedecer, praticar os ensinamentos de Deus. A devoção é você ter tempo para ter a sua comunhão, a sua intimidade com Deus. E também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. A pessoa de Deus se preocupa em buscar isso. A pessoa que é de Deus procura investir nisso. Vai comigo lá em Lucas, capítulo de número 18. Lucas 18, 18. Então hoje Jesus está ensinando para nós que nós devemos buscar investir nos valores espirituais. Já vamos entender o que é isso, com mais detalhes. Vamos lá, primeiro vamos observar como que o ser humano tem uma inclinação incrível para as coisas terrenas e materiais. Olha o que diz em Lucas 18, 18. Certa vez, um homem de alta posição perguntou a Jesus: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Então, aparentemente, esse homem estava preocupado com a salvação, aparentemente. Mas como Jesus conhece o quê? O coração, nunca se esqueça disso, ele conhece o seu coração, o meu coração, o de todo mundo. Ninguém mente para Deus. Você pode mentir para o seu familiar, você pode mentir para as pessoas que estão na igreja, o pastor pode mentir para você pode mentir para o pastor, mas ninguém mente para Deus. Ninguém. E aí Jesus olhou para ele e falou: por que você me chama de bom? Quando Jesus fez essa pergunta para ele, é porque Jesus viu que aquilo não saía do coração dele, com sinceridade. Ele estava querendo ali fazer uma média, estava querendo conquistar ali com palavras. Jesus olhou para ele e falou: por que você me chama de bom? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Versículo 20. Você conhece os mandamentos. Você quer a vida eterna? Então tá bom. Você conhece os mandamentos. Não cometa adultério. Não mate. Não roube. Não dê falso testemunho. Honre seu pai. Honre seu pai e a sua mãe. Para comigo. Observe que Jesus cita 5 mandamentos aqui. 5. E todos os 5 que Jesus cita, Jesus está falando da relação que o homem deve ter com o próximo. Todos os 5. Jesus está falando da relação que o homem deve ter com o próximo. Jesus não cita nenhum mandamento da relação que o homem deve ter com quem? Com Deus. Todos os 5 com o próximo. Agora vamos entender por quê. Versículo 21.
O homem respondeu: tenho obedecido a todos esses mandamentos, desde o quê? Olha só, tenho obedecido a todos esses mandamentos, desde a juventude. Então Jesus falou, então você tem obedecido todos esses mandamentos, então, o relacionamento do homem com o próximo, com outro homem, com o ser humano, que legal. Versículo 22. Quando Jesus ouviu sua resposta, disse: ainda há uma coisa que você o quê? Não fez. Olha o que Jesus vai dizer para ele: só tem uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Por que será que Jesus disse isso para ele? Primeiro, Jesus fala dos mandamentos do homem para com o homem. O rapaz diz que já obedecia a tudo. Jesus não sabia que ele obedecia a tudo? Sabia ou não sabia? Sabia, mas mesmo assim Jesus disse para ele o que ele tinha que fazer, já sabendo da resposta que ele ia dar. E aí depois Jesus fala: só te falta uma coisa. Uma coisa que você não fez. E para você fazer essa coisa, você vai vender tudo que você tem, vai dar o dinheiro aos pobres. Depois você vai ter um tesouro no céu e você vai me seguir. O que será que Jesus estava dizendo? Que coisa que será que Jesus estava dizendo para ele que ele não fez? Jesus estava dizendo para ele assim: sabe qual que foi a coisa que você não fez? Você não teve tempo para investir no reino do céu. Você não teve tempo para Deus. Você viveu a vida toda tão preocupado em acumular riquezas e tesouros, que você acumulou. E diante de Deus, seu saldo está zero, super negativo. Então você quer a salvação? Faz o seguinte: desapega de tudo que você tem, dá para os pobres. Assim você vai ter um tesouro no céu. E vem e me segue. Ao invés de você se dedicar às coisas materiais e terrenas, às riquezas terrenas, você vai se dedicar a partir de hoje à sua vida espiritual. Isso você não fez. As outras coisas você fez. Eu sabia que você tinha feito. Porque nós fomos tudo. Por quê? Por que é difícil? Porque desde criança nós somos doutrinados para ter o nosso coração voltado para as coisas terrenas, materiais. Desde criança. Desde criança. A mãe manda o filho para a escola, mas não traz o filho para a igreja. Porque ela entende, a escola não pode faltar na vida do meu filho, senão meu filho não vai ser nada, não vai ser ninguém. A igreja, ele vai se quiser. A igreja vai quando eu puder levar, quando eu quiser levar. Não é tão importante a igreja. Ela também não aprendeu. Então, olha como que desde criança nós somos enganados, doutrinados, para chegar no final desta vida terrena e não termos a salvação. Seu pai falava assim, você só vale o que você tem, tá vendo? Desde criança, nós somos ensinados desse jeito.
E como eu disse, o inimigo sabe disso. E tem muita gente que faz igual esse rapaz, ó, versículo 23. O que o rapaz fez? Ao ouvir essas palavras, o homem o quê? Se entristeceu, pois ele era o quê? Muito rico. Então ele ficou triste. Quer dizer que ele não estava assim tão preocupado com a vida eterna. Ele não estava tão preocupado. Sim, o que ele queria ensinar é a questão do coração. Na verdade, o que ele queria ensinar é o seguinte ali, ó. Porque ele já sabia que o rapaz não ia fazer. Ele já sabia. Então ele queria nos deixar o exemplo que o coração daquele rapaz e da maioria de nós, mesmo depois de um culto como esse, vai continuar o mesmo. Tem gente que vai sair daqui e vai continuar não tendo tempo para ir no culto, para buscar Deus. Tem gente que vai sair daqui e vai continuar não tendo tempo para ler a Bíblia. Tem gente que vai sair daqui e vai continuar não tendo tempo para fazer suas orações, porque ele vai continuar com o coração inclinado para o físico e material, para as riquezas dessa terra. Então o que Jesus queria ali ensinar para nós é sobre a inclinação do coração. Ele já sabia que o rapaz não ia fazer. Ele já sabia. Ele já sabe de tudo. Então ele queria nos deixar um exemplo. Ele queria nos ensinar como que muitos de nós estamos exatamente como aquele rapaz, que aparentemente queria a salvação. Ele não disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Assim a maioria de nós, aparentemente, também queremos o quê? A vida eterna, a salvação. Mas quando nos é ensinado a investir nesse tesouro eterno celestial, nós não queremos abrir mão do investimento terreno, material e físico. É sobre o coração que Jesus está nos ensinando. A visão do Senhor é correta, porque ali Jesus estava ensinando sobre o coração, a inclinação do coração do homem. E ter algo não é condenável por Deus. O que Deus está ensinando para nós é que quase todos nós, investimos todo o nosso tempo e dedicação nas coisas materiais e físicas. E investimos quase nada ou nada nas riquezas espirituais e celestiais, nos tesouros espirituais. É sobre isso que Jesus está ensinando. Se cada um de nós aqui fizer um balanço da própria vida, acredito eu que mais de 90% vai ver que está com um saldo muito negativo no espiritual, no celestial. Às vezes tem 1 centavo no espiritual e tem 100 mil aqui no físico. Estou dando um exemplo para todo mundo entender. Às vezes tem 5 centavos no espiritual, na riqueza celestial, e tem aqui 200 mil no físico, no material, na riqueza terrena. E como eu disse, o inimigo sabe que o ser humano é inclinado para o que é físico. Tanto é que lá em Mateus capítulo 4, vamos em Mateus capítulo 4? Mateus capítulo de número 4, versículo 8. Mateus 4, versículo 8. Lembra da tentação de Jesus? Lembra da tentação? Primeiro Satanás tentou Jesus com o quê? Com um pão, com uma solução pequena, rápida, para uma coisa ali que podia até esperar, enfim. E Jesus não caiu. Depois Satanás tentou Jesus com o orgulho,
com a vaidade. E Jesus também não caiu. Mas Satanás guardou o grande trunfo para o final. E o que ele guardou para o final? As riquezas materiais. Porque ele sabe que na hora que mexe com o ser humano, na grana, no money, olha, a cada 100, tá difícil tirar um que não se curva, que não se vende. Mostra para ele o brilho das coisas. O ser humano tem esse problema, você e eu. Não é só você não, você e eu. É por isso que Cristo ensinou isso no Sermão da Montanha e está trazendo isso para nós hoje. Você e eu temos esse problema. Cabe a nós conseguir ir esmagando esse apego tão grande pelas coisas materiais, pelos tesouros terrenos, e começarmos a investir naquilo que é eterno, espiritual, aquilo que vale diante de Deus. Cabe a nós. Olha a última cartada do inimigo aqui para tentar fazer Jesus cair, ó. Em seguida o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória, ou seja, as riquezas. Eu imagino aquilo brilhando aos olhos de Jesus, aquilo resplandecendo. E o diabo disse o que para Jesus? O que ele disse? O que o diabo disse para Jesus, pessoal? Eu lhe darei tudo isto, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Só isso. É só você se ajoelhar e me adorar. Tem muita gente que acha que o diabo queria que Jesus dobrasse o joelho fisicamente e adorasse. Não. Hã? Você estava achando que era isso? Não. O que o inimigo estava dizendo é: basta você se curvar ao que eu falo e me servir a partir de agora. O que é servir a Deus? O que é servir a Deus? Obedecer, fazer a vontade de quem? De Deus. O que é servir ao diabo? Fazer a vontade do diabo. Simplesmente fazer as coisas que não agradam a quem? O que o inimigo disse para Jesus é isso: eu te dou tudo. É só você se curvar diante do que eu falo e fazer o que não agrada a Deus. Só isso. Eu te dou todos os reinos do mundo. Você só precisa ouvir o que eu digo e fazer o que não agrada a Deus. Só isso. Só isso. A pergunta que eu faço é: quantos de nós aqui aceitaria essa proposta? Aí um fala que Deus me livre, Bispo Paulo, está amarrado, eu não aceitava de jeito nenhum. Vamos olhar para nós. Você não está entendendo. Todos os reinos do mundo e a glória deles. O que é a glória deles? Toda honra, todo esplendor, tudo, sabe? Todo poder, tudo. Meu Deus do céu.
Isso aqui foi tão pesado, mas foi tão pesado, que das outras vezes que o inimigo tentou Jesus, imediatamente Jesus liberou a palavra bíblica. Foi ou não foi? Dizendo assim, está escrito assim, assim, assim. Foi ou não foi? Mas nessa terceira vez aqui não. Ele vai liberar a palavra bíblica, mas antes, o que ele vai dizer? Versículo 10. O que ele vai dizer? O que ele vai dizer? Sai daqui, Satanás! Como quem diz assim, sai logo daqui. A pressão ali é ensinando para nós. Porque ali Jesus estava como homem. Ali é ensinando para nós que quando vem as coisas materiais, físicas, riquezas terrenas, irmão, a chance do ser humano se curvar é enorme, como tem feito. Então primeiro Jesus disse o quê? Sai daqui, Satanás! Aí ele completa agora com a escritura, pois as escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Obedeça ao Senhor, seu Deus, e faça somente o que agrada a Ele, independentemente se eu vou ter essas coisas aqui ou não. Eu vou investir minha vida naquilo que Deus quer, aquilo que Deus ensina, aquilo que Deus fala. Então, o que eu quero que você observe é que o inimigo guardou essa questão das riquezas materiais por último. Como quem diz, na primeira se não der, tudo bem, na segunda não der, mas na última, na hora que eu mostrar o brilho do ouro, vai. Quando Judas traiu Jesus, quem lembra da traição de Judas com Jesus? Quem lembra? Foi de graça. Judas vai até os sacerdotes e diz assim: o que vocês vão me dar se eu entregar ele? Pagando bem que mal tem? Está vendo? Ditado. Pois é. Então observe que Judas, ele entregou Jesus, porque as 30 moedas de prata que ele recebe, para ele, valeu mais do que investir no tesouro espiritual, na vida eterna. É como quem diz, deixa eu pegar esse dinheiro aqui que eu preciso resolver minha vida, é aqui. É agora. Que mal há? Que mal há? Pior que ele não estava mentindo não. Pior que ele não estava mentindo não. O irmão falou assim, Satanás aqui estava mentindo, porque ele não é dono de nada. Ele tem uma cessão de direito. Vai comigo na mesma mensagem, a mesma mensagem, em Lucas capítulo 4, versículo 6. É a mesma mensagem, tá bom? Só que Mateus conta e Lucas também conta. Certo? O que está escrito aqui em Lucas capítulo 4, versículo 6? Volta no 5 para a gente pegar o contexto, ao 5. Então o diabo levou a um lugar alto, e no momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Versículo 6. Eu lhe darei a glória destes reinos e a autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo.
Isso daqui é confirmado lá em 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Enquanto não acontecer o juízo final e as coisas que estão profetizadas, o que existe neste mundo foi entregue para que ele controle, administre. E ele vai se utilizar dessas coisas para poder atrair pessoas para ele. E como ele já sabe que o ser humano tem inclinação para o que é o quê? Material, os tesouros materiais, riquezas materiais, ele vai te oferecer, vai me oferecer todos os dias. A Jesus, ele tentou comprar com todos os reinos do mundo. A você, a mim, talvez ele está comprando com 3 mil reais. Com 1.000, com 5 mil, com um carro, e por aí vai. Então, mas isso só vai acontecer comigo se eu não tiver a visão de um homem de Deus, você uma visão de uma mulher de Deus, porque como Paulo disse para Timóteo, você que é um homem de quem? De Deus, não busque essas coisas aí não, busque as coisas espirituais, os tesouros espirituais. E por que Deus, através da pessoa do Senhor Jesus, falou sobre isso no Sermão da Montanha? Porque tudo aqui passa. Vai comigo, por favor, no livro de Salmos, capítulo 39, versículo 4. Salmos 39, versículo 4. Olha o que diz. Salmos 39, 4. Mostra-me, Senhor, ao salmista falando, como é breve meu tempo na terra. Mostra-me que meus dias estão contados e que minha vida é o quê? Passageira. A vida que me deste não é mais longa do que alguns palmos, e diante de ti toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Versículo 6. Somos apenas sombras que se movem, e nossas inquietações não dão em nada. Acumulamos riquezas sem saber quem as gastará. Olha aí. Então é isso que está tudo errado na cabeça do ser humano. Eu tenho que juntar, eu tenho que acumular, e no final você não investiu na vida espiritual, no reino espiritual, na riqueza celestial. Você não leva nada desta terra. Então você não teve tempo para investir lá no reino dos céus. Aí investiu só no reino da terra, você morreu. Você não leva nada. E quer o pior ainda? Não, pior não, né? Pior é você não ter nada no céu. Não ter nem a sua entrada lá. Mas a segunda parte pior, você ainda causa tragédias aqui nessa terra entre os que ficam e vão brigar pelas migalhas que você acumulou. Não é condenação. Aqui a Bíblia está ensinando para nós
que nós não devemos deixar de investir nas riquezas espirituais, celestiais, para ficar investindo toda a nossa vida no que é material, no que é físico. É essa inversão que Deus está tentando nos mostrar que precisa mudar. O mais importante para nós tem que ser investir no tesouro celestial. Glória a Deus. Estou investindo aqui? Estou me dedicando. Glória a Deus. Devo trabalhar? Claro que devo. Posso conquistar algo nessa terra? Claro que posso. É dom de Deus que o homem venha ter uma vida bem-sucedida? Sim. O problema é a maneira que isso foi invertido na cabeça do ser humano. O ser humano não vê como importante o tesouro espiritual. Ele não vê, ele não consegue enxergar isso. Ele não consegue entender isso, porque o coração dele está totalmente inclinado aqui. É isso que aconteceu com o jovem rico. O jovem rico, aquele que nós lemos agora há pouco, Jesus não queria, não, que ele fosse dar tudo, não. Tanto é que se fosse assim, Jesus tinha dito isso para todo mundo. Olha as mulheres que a Bíblia fala que andavam com Jesus e mantinham o ministério de Jesus. Maria Madalena, para quem não sabe, Maria Madalena era uma mulher, Por que Jesus não mandou ela vender tudo e dar para os pobres, igual falou com aquele rapaz? Por quê? Se fosse uma regra, por quê? Ali não era uma regra. Ali era Jesus tentando mostrar para nós quando o coração do ser humano não está nas coisas celestiais, na vida eterna. Aparentemente estava, mas quando foi determinado para ele fazer algo, ele não fez. Maria Madalena e outras mulheres, a Bíblia fala, elas andavam com Jesus sustentando o trabalho de Jesus. Jesus andava com muita gente, pessoal. Eu imagino Jesus chegando aqui agora, no mínimo, chegava de 30 a 40 pessoas com ele. Eram 12 diretos e tinham os indiretos. Lembra quando ele enviou 70 discípulos para ir evangelizando na frente dele? Se as pessoas largaram tudo para ir evangelizando, 70 discípulos e de cidade em cidade, então no mínimo, ali tinham 70 famílias que precisavam ser mantidas. E Jesus não multiplicava o pão e o peixe toda hora não, pessoal. A Bíblia fala que ele multiplicou quantas vezes? 2 vezes. E no mais, como é que aquilo era mantido? Pelas ofertas, pelas pessoas que tinham condições. Então o que Cristo está ensinando para nós é o problema da inclinação que nós temos para as coisas materiais, o tempo que nós dedicamos às coisas materiais, às riquezas materiais, e aquilo que nós deixamos de fazer com o investimento nas riquezas espirituais e celestiais. Vai comigo no... Aqui, Lucas 8:3, aqui, Lucas 8:3, falando de algumas mulheres, olha lá. Acho que no 2 fala também, né? Olha lá. Olha que interessante, E também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades, andavam com Jesus. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado o quê? 7 demônios. Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes. Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e os seus discípulos. Então imagina você botando de comer para no mínimo 15 pessoas todo dia, isso é no mínimo, mas tinha dia que era 70, tinha dia que era 60, todos os dias, e roupa, e calçado, e a família, porque se a pessoa está lá no trabalho com Jesus,
dedicado e a família em casa, a mulher, os filhos. Alguém tinha que mandar sustento lá, comida lá. Então o que Cristo está querendo mostrar para nós, não é errado você ter uma boa condição. Não é pecado você ter uma vida econômica abençoada, bem-sucedida. É até dom de Deus isso, está lá em Eclesiastes. Mas o que o Senhor está ensinando é que você e eu não podemos ter o nosso coração inclinado para isso. E como que eu sei que meu coração está inclinado para isso? Quando eu vejo o que eu dedico às riquezas materiais, terrenas, e o quanto eu dedico às riquezas celestiais e espirituais. Ninguém precisa dizer para mim, nem para você. Você coloca na balança. Você coloca na balança. Não precisa de ninguém dizer, você é isso, você faz. Não, você coloca na balança. Não tem ninguém melhor do que você mesmo para tentar enxergar qual o caminho você está trilhando. Sim, aquilo que eu devo realmente dar maior importância. Olha o Salmo 49, versículo 13. Salmo 49, 13. Olha o que diz o texto sagrado. Esse é o destino dos tolos, embora sejam admirados pelo que dizem. Como ovelhas, são levados à sepultura, onde a morte será seu pastor. Pela manhã, os justos governarão sobre eles. Seus corpos apodrecerão na sepultura, longe de suas grandes propriedades. Quanto a mim, Deus resgatará minha vida e me livrará do poder da sepultura. Portanto, não desanimem quando o perverso enriquecer e sua casa se tornar ainda mais luxuosa, pois, quando morrer, nada levará consigo, sua riqueza não o acompanhará ao túmulo. Nesta vida, ele se considera afortunado e é elogiado por seu sucesso. Contudo, morrerá como todos os seus antepassados e nunca mais voltará a ver a luz do dia. O que esse salmo está ensinando? O coração do ser humano já é inclinado para as riquezas materiais. E você quer ver ele ser instigado quando ele vê alguém conquistando alguma coisa. Ah, não, se ele conseguiu, eu também vou o quê? Vou conseguir. O que está de errado? Ah, ele trabalha 20 horas por dia. Eu estava trabalhando só 18, agora eu vou trabalhar 21. Porque se ele comprou, eu também vou comprar. Aí o Salmo está dizendo, não se entristeça quando você vê o perverso enriquecer. Talvez você está dedicando aqui, investindo no mundo espiritual, na sua vida espiritual, no tesouro espiritual. Não fica reparando no outro que não está nem aí para as coisas eternas. Se a situação dele neste mundo aparentemente está cada vez melhor. Sabe o que são os tesouros celestiais, espirituais? É o conceito que Deus, ele passa a ter em relação a alguém. Essa é a riqueza. É a maneira, é a forma que Deus, ele vê cada pessoa. A sua riqueza espiritual no reino dos céus, o tesouro espiritual, que Jesus disse para aquele jovem rico, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. A forma que Deus, ele vai te ver.
Como que Deus está vendo a mim e a você? Como está o nosso saldo? Você sabia que Deus observa tudo? Vai comigo aqui, ó. Lá em Lucas. Deixa eu estar terminando, pessoal. Capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, 38. Lucas 10, 38. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu aonde? Presta atenção que isso aqui, o texto é didático. Se você ler com atenção, você sempre vai descobrir coisas que se você passar direto, você não descobre. Coisas que estão ali, ó, no texto. Versículo 38, deixa no 38, por favor. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta os recebeu aonde? Preste atenção que a casa era de Marta. A casa não era dos irmãos, porque senão estaria escrito dessa forma. Marta o recebeu na casa de sua família, ou na casa de Lázaro. Não. Eu não sei te dizer como que essa casa passou a ser dela, se ela era viúva, ou se ela recebeu como herança, ou como presente, porque o segredo da mensagem todinha está aqui. Aqui que está a definição de tudo que nós vamos ver nos próximos versículos. Marta recebeu Jesus, convidou Jesus e os discípulos para ficarem na casa dela. Aparentemente, quem olha para essa atitude, entende o quê? Que ela queria estar perto de quem? De Jesus. Que ela queria a presença de quem? De Jesus. Quem olha para isso aqui, se parasse o texto aqui, nossa, essa mulher queria muito. Porque você hospedar aquele monte de homem, no mínimo 13. No mínimo 13, Jesus e mais 12. E aí você vai em Israel, você descobre que uma casa era menor do que esse altar aqui. Menor do que esse altar aqui. Lá você vê as ruínas das casas. Então, para uma pessoa convidar Jesus e aquele monte de discípulos, ela queria muito. Queria muito estar perto de quem? De Jesus. A casa dela. Um detalhe que às vezes as pessoas não sabem, dentro de casa não se cozinhava. Dentro de casa também não tinha banheiro. A casa basicamente era para dormir, ou então para sentar e conversar. A residência era basicamente para isso. Tirando as casas dos ricos, que aí mudava um pouquinho. Né? Mas aí já não ficava aqui em Betânia. A palavra Betânia quer dizer casa dos pobres. Era onde morava os pobres. Então olha que interessante, presta atenção agora, presta atenção. Tudo indica que Marta queria ficar perto de quem? De Jesus. Versículo 39. Sua irmã, Maria, sentou-se aos pés de quem? De Jesus, e ouvia o que ele... Então na hora que Jesus entrou, na casa de quem? De Marta. Quem é que sentou nos pés de Jesus? Maria. Mas cadê Marta? Marta não queria tanto Jesus? Está perto de Jesus? Cadê ela? Versículo 40. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos
afazeres. Então presta atenção. Se a casa era tão pequena, já estava lotada de gente, já aprendemos que não se cozinhava dentro de casa, não tinha banheiro dentro de casa, e a Bíblia diz que Marta estava preocupada com seus muitos afazeres. Então Marta estava aonde? Marta estava onde? No lado de fora. É isso que muita gente faz. Eu creio que Jesus é filho de Deus. Eu creio que Jesus morreu na cruz. Eu aceito Jesus na minha vida como meu Senhor, meu Salvador. Mas quando você procura ela para ver se ela está sentada aos pés de Jesus, ela não está. Porque ela está cheia de preocupação pelos seus muitos afazeres. Então observe que a pessoa de Marta é exatamente o tipo de pessoa que mais existe hoje na igreja. Pessoas que dizem querer estar perto de Jesus, mas não fazem nenhum esforço, nenhuma questão de realmente estar perto dele. Ela convidou Jesus para ir ficar na casa dela, mas ela mesma saiu. Ela estava preocupada com seus muitos, os afazeres dela lá, seus muitos afazeres. A Bíblia não diz nada disso, a Bíblia fala seus muitos. Subentende, mas a palavra muitos. Se fosse um caso específico, ela estava preocupada em fazer a comida para eles. Não. Seus. Dela. Era dela. Eram as preocupações da vida dela. E aí olha o que diz. Ela foi a Jesus e disse: Senhor. Então agora ela entrou em casa. Para quê? Para dizer a Jesus: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Não incomoda o Senhor não, Senhor? O Senhor está vendo essa menina aí que preguiçosa? Tanta coisa para ser feita? Diga-lhe que venha o quê? Me ajudar. Agora presta atenção na resposta. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Olha o contraste. Lá no versículo 19 de Mateus 6, nós lemos Jesus dizendo: não acumulem riquezas nessa terra, onde a traça, a ferrugem vai destruir e os ladrões vão o quê? Levar. Ou seja, aquilo que você acumula, se preocupa, ajunta nessa terra, o risco de perder é grande. Só que aquilo que você investe no reino de Deus, o tesouro espiritual, o que é que Jesus está dizendo? Ninguém toma isso. Ninguém. Essa é a narrativa que a religião construiu. Em momento nenhum a Bíblia diz que ela estava preocupada com as coisas para Jesus. A Bíblia diz que ela estava ocupada nos seus muitos afazeres. Não, seus afazeres. Por isso que eu estou dizendo, a religião construiu uma narrativa.
dizendo que Marta estava preocupada em fazer as coisas para Jesus, mas o texto não diz que ela estava fazendo as coisas para Jesus. A primeira coisa que você deve ter quando você lê a Bíblia, a primeira de todas, é ver o que o texto diz. Essa é a primeira. Ah, mas eu vou interpretar. Você não tem que interpretar nada. A primeira coisa é, o texto está dizendo, a parede da casa de Pedro era branca. Aí a pessoa já vem, não, é porque aqui a gente tem que interpretar, porque branco não quer dizer uma cor, branco quer dizer que era bonita, que era brilhava a luz do sol. Aí a pessoa já começa a criar um monte de coisa. Primeira regra para você ler a Bíblia, o texto pelo texto. Se o texto não disser para você o que você precisa compreender, aí nós vamos para outras partes. Aí entra a tal da exegese, da exegese, aí é outro caminho. Mas o texto está claro. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Com seus muitos afazeres. Então ela estava preocupada com a vida dela terrena, mesmo tendo convidado Jesus para entrar onde? Na casa dela. Então muita gente quer Jesus na vida deles? Quer, mas tem se dedicado a ouvir aos ensinamentos de Jesus, a investir no tesouro espiritual celestial? Não. Exatamente como o jovem rico. Senhor, como que eu faço para herdar a vida eterna? Aí na hora que Jesus falou, faça isso, ele, não dá não. É muito complicado. Última referência para a gente finalizar aqui. Vai comigo em Mateus 19. Mateus 19, versículo 17. Não fala. É o que eu disse, aí não fala que ela estava cozinhando, que ela estava fazendo almoço, que ela estava se preocupando com Jesus. Não, pelo contrário. Não fala, mas não fala nem a hora que Jesus chegou lá. Não fala. Não fala nem o horário. Não fala nem o horário, pessoal. Muitos afazeres dela. Os afazeres dela, os seus afazeres. Não está dizendo em momento nenhum que ela estava preocupada com Jesus ali, com a presença dele na casa dela. Ela convidou ele para entrar e depois tipo assim, fica aí que eu tenho que resolver um negócio ali. A casa é sua, fica à vontade, Jesus. Olha, eu quero que o senhor more na minha casa, viu? Mas eu mesmo sou apenas uma visita aqui. Olha o que diz em Mateus 19, versículo 17. Essa eu falei, né, do jovem rico, né? É o jovem rico. Então volta comigo lá em Mateus 6, nós estávamos no 19, né? Então vamos no 20. Então o que eu quero que você leve no coração daqui hoje é, coloca numa balança, como que está o seu investimento nas riquezas materiais e como que está o seu investimento nas riquezas espirituais, celestiais, nos tesouros celestiais. Volta lá, olha Jesus ensinando. Ajuntem seus tesouros aonde? No céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam e nem furtam. Ele está dando garantia que aquilo que você investe no tesouro celestial é 100% reservado para você. Ninguém toma, ninguém tira, porque é o conceito de Deus para com você.
É a maneira que Deus ele vai olhar para você. Vai falar com você. Versículo de número 21. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o quê? Ali também estará o quê? O seu coração. Seu coração é seu pensamento. Aonde o seu tesouro estiver, ali vai estar o seu pensamento. Se o seu tesouro estiver nas riquezas deste mundo, seu pensamento vai estar nisso. Talvez você está na igreja, mas seu pensamento está nas coisas desta terra. Agora, se o seu tesouro estiver no céu, então seu pensamento vai estar sempre nas coisas eternas, nas coisas celestiais. Aonde está o seu coração? Aonde está o seu pensamento? Vai comigo em 2 Crônicas, 2 Crônicas capítulo 16, versículo 7. 2 Crônicas capítulo 16, versículo 7. Olha o que diz o texto sagrado. Por esse tempo, o vidente Hanani foi a Asa, rei de Judá, e lhe disse: uma vez que você confiou no rei da Síria, em vez de confiar em quem? No Senhor seu Deus, perdeu a oportunidade de destruir o exército do rei da Síria. Você não se lembra do que aconteceu aos etíopes, aos líbios e a seu exército enorme, com todos os seus carros de guerra e cavaleiros? Naquela ocasião você confiou em quem? No Senhor. E Ele os entregou aonde? Então olha o vidente, o profeta falando com Asa. Enquanto você lutava de forma espiritual, investindo naquilo que é espiritual, Deus estava te abençoando, Deus estava com você, Deus estava feliz com você. Mas agora que você decidiu lutar com a força dos seus braços, você decidiu investir aquilo que é terreno, naquilo que é terreno, você entristeceu a Deus. E o versículo 9 diz assim, ó: os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua força àqueles cujo coração, lê para mim, cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Como é que meu coração vai ser dedicado a Deus? Se o meu tesouro estiver aonde? No céu. Não foi isso que estava escrito que a gente leu agora? Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, se o meu tesouro estiver no céu, meu coração vai estar onde? No céu. Meu pensamento vai estar onde? Em Deus. Então, eu estou com o coração inteiramente dedicado a Ele, a Deus. Agora, se o meu tesouro está nessa terra, nas coisas dessa terra, aonde vai estar meu coração? Nas coisas dessa terra. Então, meu coração vai estar inteiramente dedicado a Deus? Não. Então, o Senhor, Ele vai mostrar a força dEle em minha vida? Não. Eu estou enganando a mim mesmo. Aí o vidente termina assim, olha: como você foi tolo. Como você trocou o espiritual pelo material. Como você foi tolo. E disse: de agora em diante haverá guerras contra você. Guerras não quer dizer apenas batalhas de espadas. Guerras quer dizer tempestades. Tem gente que está dentro da igreja e muitas das vezes está vivendo guerras.
Por quê? Porque foi tolo. Tirou o coração das coisas celestiais e colocou o coração nas coisas materiais. Colossenses 3, versículo 1. Colossenses 3, 1. Diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de quem? De Deus. Versículo 2. Pensem nas coisas da onde? Do alto, e não nas coisas da terra. Quanto tempo de vida eu tenho aqui? Eu não sei. Quanto tempo de vida você tem aqui? Você também não sabe? Os que já têm mais idade aí, ó, louvem a Deus, porque vocês já tiveram muito mais vida do que nós, que talvez temos menos idade, porque não temos garantia nenhuma que vamos chegar ao tempo que vocês chegaram, nenhuma. Então louvem a Deus, e a partir de hoje, tenham esta visão, ó, investir nos tesouros celestiais. Tenha tempo para Deus, pessoal. Tenha tempo para buscar a Deus. Tenha tempo para ler sua Bíblia. Tenha tempo para você ter comunhão com Deus. Cuidado para que as riquezas deste mundo não venham ficar te sugando, te tragando, a ponto de chegar um momento em que você não tenha mais nenhuma comunhão com Deus, nenhum vínculo com Deus, que você venha até naufragar na fé, como está escrito lá em Timóteo. Muitos, por amarem o dinheiro, abandonaram a fé. Não deixa isso acontecer com você. E se o inimigo puder te fazer propostas para você ficar do lado das riquezas, ele vai te fazer. Ele vai te fazer. E se ele vê que seu coração está inclinado para aquilo, ele vai te oferecer um. Você não pegou um, ele vai botar 2. Não quer 2, ele vai botar 3. Até a hora que você, agora a proposta está irresistível. Agora eu não aguento mais. Agora eu tenho que mandar ele sair fora logo. Então Jesus ensinou por que muitas pessoas perdem a oportunidade de vida eterna. Porque elas amam mais as riquezas desta terra do que os tesouros espirituais.